A descentralização é uma tendência em toda a economia, até na pornografia. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse vídeo é baseado no vídeo A Pobreza entre Atrizes Pornô Japonesas do canal Nobita from Japan, mas não se trata de uma mera tradução, tem ideias novas aqui. Vamos fazer aqui a visão libertária sobre o fenômeno que é óbvio para qualquer pessoa. A mesma descentralização que está matando a mídia tradicional também está modificando fundamentalmente a indústria pornográfica. Não conheço estudos similares ao feito no Japão, mas de minha própria observação me parece claro que o fenômeno que está acontecendo lá também está acontecendo por aqui. Veja, sexo é uma grande parte da sociedade humana, e apesar de haver algum tabu, um certo pudor de tratar de tais assuntos, na prática isso sempre caminhou lado a lado com a tecnologia. Logo que surgiram as primeiras publicações impressas, surgiram as primeiras revistas pornô. Logo que foi inventado o cinema, surgiram os primeiros filmes pornô. E a internet não foi diferente. Fotos, histórias, vídeos, existe uma enorme quantidade de material pornográfico na internet. Mas como acontece em várias outras áreas, existe alguma diferença na forma de distribuição e remuneração. Bom, antes de mais nada, a produção de material pornográfico é aceitável na ética libertária? Sim, se feito entre adultos com consentimento pleno, é um negócio como outro qualquer, e cabe às partes avaliar a conveniência de tais negócios para sua própria realidade. Muitas mulheres se arrependem de entrar no mercado porque ficam marcadas, têm dificuldade de encontrar empregos depois. Isso é lógico uma questão a se considerar. Do ponto de vista religioso, muita gente também tem considerações. Mas se isso é bom ou ruim para a pessoa, é algo que cabe apenas a ela avaliar. Também estou ciente que existem denúncias de casos extremos, menores de idade participando, mulheres que são iludidas e pressionadas a participar de filmes, além de casos absurdos de mero estupro filmado. Essas situações evidentemente são antiéticas e devem ser reprimidas dentro da ética libertária. Então, para deixar claro, quando falamos de mercado da pornografia, estamos falando daqueles casos em que as coisas são feitas de forma consentida entre maiores de idade. Não há, portanto, nada errado do ponto de vista da ética libertária. No vídeo que tomamos por base, alguns empresários e atrizes desses filmes dizem que o auge das grandes empresas de filmes pornô foram as décadas de 1980 e 90. Os estúdios que faziam pornô nessa época tinham estruturas enormes, extremamente profissionais. Atrizes pornô eram extremamente bem pagas e tratadas como estrelas. Tinham camarotes, pessoas para fazer o cabelo, unhas, maquiagem, uma estrutura similar à de filmes de cinema. Os atores masculinos também ganhavam bem, embora menos que as mulheres, pelo simples fato de que havia mais homens dispostos a fazer o trabalho. Mais oferta para a mesma demanda sempre achata os preços. Os estúdios eram enormes, com cenários, câmeras profissionais, dezenas de técnicos para cuidar da gravação, edição, preparação do conteúdo final. Os filmes eram lançados principalmente em fitas VHS ou DVDs, vendidos ou alugados em locadoras. Embora ainda existisse um mercado de cinemas pornográficos em alguns locais, o grosso do faturamento vinha mesmo da locação de fitas. Toda locadora de fitas na época tinha uma seção muitas vezes reservada onde podia-se alugar fitas pornográficas. Era, portanto, uma área da economia extremamente cartelizada, com grandes participantes, grandes estúdios que investiam um valor enorme em equipamentos, cenários, estruturas e dominavam toda a produção e distribuição dos vídeos. Haviam, lógico, produtores menores e até cineastas pornô amadores, mas como careciam de escala, não conseguiam fazer a sua fita VHS chegar muito longe e o faturamento era bem inferior. O problema não era produzir o conteúdo, mas conseguir distribuir esse conteúdo. Então isso não fazia sombra aos grandes estúdios. Pior, quando algum produtor ou alguma atriz independente com toda essa dificuldade se destacava, era prontamente comprado por um estúdio maior. Era um jogo oligopolista, cartelista clássico e que dava muito dinheiro para o cartel. O prejudicado nessa história era o cliente final, quem consumia pornografia, que acabava pagando um preço caro por isso. Mas daí veio a internet, e como toda nova tecnologia, rapidamente surgiram os sites pornográficos na internet. Inicialmente, esses grandes estúdios criaram sites próprios para seus produtos de uma forma mais tradicional, principalmente focado em fotos. A internet da época ainda teria dificuldades para vídeos.
fotos eram algo mais adequado, mas rapidamente a velocidade da internet aumentou, a busca por vídeos ficou muito maior e, ao mesmo tempo, o fenômeno das redes sociais mostrou que o ideal seriam sites em que se oferecesse uma variada gama de produtos no mesmo lugar. Mais ou menos ali por volta de 2010 surgiram RedTube, Xvideos, Pornhub e vários outros, que fizeram enorme sucesso e ainda fazem sucesso hoje entre os consumidores de pornô. Mas para os produtores do material aconteceram alguns problemas. O fato é, embora muita gente queira assistir pornografia na internet, muito pouca gente está disposta a pagar por pornografia na internet. A geração de pessoas que cresceu na internet se acostumou a consumir vídeos de graça. Todos os sites adotaram um padrão de oferecer parte do conteúdo de graça e, se o usuário pagar um extra, teria acesso a vídeos a mais. Só que, como todos fazem isso, o fato é que existe uma montanha de pornografia gratuita na internet e dificilmente alguém vai sentir interesse em pagar por mais. Isso não quer dizer que não exista nenhuma receita. Da mesma forma que boa parte da internet, os anúncios são a principal fonte de receita agora. Mas esse foi só um dos problemas para os grandes estúdios. Além disso, aquelas pessoas amadoras, pequenos estúdios, que gostavam de fazer filmes pornográficos, começaram a descobrir que poderiam ter muito mais sucesso distribuindo esses produtos pela internet. Então, os grandes estúdios começaram a sofrer a concorrência de pequenos estúdios caseiros, casais de namorados, atrizes amadoras, esse pessoal que agora, tendo acesso a uma forma de distribuição do conteúdo muito mais eficiente, conseguiram agora distribuir o material concorrendo diretamente com os grandes estúdios. Além disso, a tecnologia de hoje permite que um mero celular tenha câmeras muito melhores que as melhores câmeras profissionais dos anos 1980. Produzir conteúdo de qualidade ficou muito mais fácil. Então fica muito mais fácil para um pequeno estúdio gerar um produto profissional. Os grandes estúdios tiveram que se reinventar, fazer algo que a mídia tradicional também vai precisar fazer. O vídeo referenciado no início entrevista algumas atrizes que falam da dificuldade de fazer vídeos agora. Não tem mais equipe de apoio, a atriz tem que chegar para o trabalho já devidamente maquiada, com a unha e cabelo feito. A equipe agora é uma pessoa controlando a câmera e olhe lá. Nada mais de técnicos, auxiliares, equipes de suporte. Muitas vezes os cenários são alugados por um único dia, então não tem mais planejamento, tem que chegar lá, repassar o roteiro e filmar tudo naquele dia. Ou seja, os grandes estúdios estão ficando cada vez mais parecidos aos pequenos estúdios, porque os estúdios amadores geralmente são assim também, apenas os atores e um câmera. Ou, às vezes, nem isso, a câmera é colocada num tripé. As atrizes ainda acabam recebendo bem, mas nada perto do que recebiam 30 anos atrás. Com a distribuição facilitada, mais gente entrou no negócio, mais oferta para a mesma demanda, preços menores. Mas, curiosamente, o processo não está parando aí. Sites como o OnlyFans levam a coisa um passo adiante, oferecendo mais do que apenas a pornografia, oferecendo uma espécie de relacionamento direto entre clientes e produtoras de conteúdo. E aí está agora a maior grana da pornografia. A forma tem a mesma lógica do site pornô tradicional. Algum material gratuito, mas o material mais quente precisa ser pago. O curioso é que pessoas que não aceitariam pagar por vídeos adicionais em um site de pornografia genérico se sentem mais confortáveis pagando para uma criadora particular, porque interagem com uma pessoa mesmo, ela fala das dificuldades, do que está tendo que fazer e coisa e tal, acaba sendo um misto de pagamento e doação. Por trás das principais estrelas do OnlyFans, muitas vezes existe toda uma equipe de produção para ajudar, mas com a lógica totalmente invertida. Agora, a atriz não é apenas uma empregada do estúdio, ela é a estrela personalíssima da sua clientela, a ponto de poder ter uma equipe de apoio. Ao invés de você ter um mercado restrito a alguns grandes estúdios que controlavam o mercado totalmente, agora você tem milhares, talvez milhões de atrizes e pequenos estúdios amadores fazendo material de qualidade e ganhando tanto quanto os grandes estúdios. Menos do que eles ganhavam antes, mas tanto quanto estão ganhando hoje. Um panorama não muito diferente da própria informação descentralizada e distribuída na distribuição de notícias. As grandes redes de televisão, jornais e revistas que se veem de
de um lado, com muito menos receita que antes, quem é que compra jornal hoje em dia? Quem paga um paywall? Mas ao mesmo tempo sofrendo concorrência de canais do YouTube, que atuam com muito menos custo. As grandes empresas de mídia tradicional já são hoje inviáveis economicamente. Aqueles que quiserem sobreviver do negócio terão que diminuir de tamanho até se tornar do tamanho de canais de YouTube, e nada além disso. Lógico, a mídia tradicional luta contra isso, em última análise tentando calar a voz da sua concorrência na internet, usando jargões sem sentido como fake news, e ao mesmo tempo busca o governo para manter a sua receita, através de incentivos ou mera propina. Não vão conseguir nada no longo prazo, lógico, mas vão encher o saco de um monte de gente tentando calar as pessoas comuns que ousam fazer concorrência a eles. E, lógico, tentando pegar o dinheiro dos pagadores de imposto. Os estúdios de pornografia nunca tiveram chance de conseguir isso, por isso a transformação foi muito mais rápida. No final das contas, essa ação das emissoras de mídia tradicional é algo muito mais pornográfico se você parar para pensar. Obrigado por sua audiência.